Olá pessoal, tudo bem? Olha só, vou tentar fazer esse vídeo aqui menos tremido do que o de ontem, é porque eu andando e a cachorrinha, né, fica puxando a minha mão e ela tá comigo aqui agora, ele tá aqui ela. Trouxe ela aqui nesse local. Mas sim, eu estava assistindo agora de manhã, eu nem assisti todo ainda, eu assisti uns 70% de um vídeo do Eustáquio, do canal Eustáquio Presley. O título do vídeo é Por que existem ateus? E três pontos de interrogação. Então é só você pesquisar desse jeito aí. Por que existem ateus? E três pontos de interrogação. E ele estava mostrando uma pastora que ela diz assim sobre os ateus. Você sabe o que é o ateu? O ateu, ele é um revoltadinho com Deus. Ele é um revoltado. E também o ateu, ele é uma pessoa mau, é uma pessoa que quer cometer crimes, cometer maldades. Então é mais fácil para ele dizer que Deus não existe, porque assim é mais fácil para ele cometer maldades. Pessoal, isso é um absurdo muito grande, não é? Uma pastora falar esse tipo de coisa. Já começa errado ser uma pastora, né? Porque segundo o livro mitológico, Bíblia, mulher tem que permanecer calada dentro da igreja, muito menos ser pastora. Das pessoas da família da linhagem dos levitas, as pessoas que estavam ali a serviço de Deus eram somente homens, não tinha mulher, né? Jesus, quando selecionou os 12 apóstolos, não tinha uma apóstola lá, eram todos machos, né? Homens, porque na Bíblia não é permitido que mulher seja líder religiosa, certo? Então assim, dentro do mito ela já está errada, né? Não poderia ser pastora. Mas vamos lá a fala dela, né? Ela dizer que ateus são revoltadinhos com Deus e que ateus são pessoas maus, ruins, que querem cometer maldades e assim é mais fácil dizer que Deus não existe. Primeiro que ateu não é revoltado com Deus. O ateu, ele chegou à conclusão de que Deus não existe, Deus não pode existir, por isso ele é ateu, né? Se ele fosse revoltado com Deus, ele não poderia ser ateu. Porque se eu entendesse que existe um Deus, mesmo que esse Deus fosse mau, perverso, ruim, e eu tivesse revoltado com ele, eu não poderia ser ateu. Porque se eu sou ateu é porque eu afirmo que Deus não existe. E eu afirmo com bases muito bem fundamentadas. Então, quando ela diz também que os ateus eles querem cometer maldades, por isso é mais fácil dizer que Deus não existe, é mais uma falácia idiota, né? Eu não sei se essa mulher ela é estúpida ou se ela é mal intencionada. Então fica aí a dúvida, se ela é estúpida ou se ela é mal intencionada e está ali para enganar incautos, para enganar pessoas que não têm conhecimento a respeito do assunto, ou seja, os fiéis. A questão de a pessoa cometer maldades e dizer que Deus não existe porque é mais fácil cometer maldades, não tem coerência. Visto que o Deus que ela se baseia, como estava mostrando o Eustáquio no vídeo, o Deus que ela se baseia é um Deus que comete maldades na Bíblia, do começo ao fim. Inclusive o final da Bíblia foi uma invenção posterior e é mais um sacrifício humano para este Deus sanguinário. E as maldades na Bíblia estão por toda parte, desde sacrifícios de animais, sacrifícios humanos, escravidão, injustiças tidas como justiças, compra-venda de seres humanos, né, incluindo a escravidão, e recados de Deus para os seres humanos de que se
um dono de escravo chegar a matar um escravo não tem problema nenhum, porque é dinheiro dele, é propriedade dele. Ideias de Deus, instruções para rituais, para transmitir pecado para animais. Instruções de Deus como saber se uma mulher traiu o marido, é só dar água com terra para ela. Se ela tiver uma infecção urinária, ela é inocente. Se ela morrer dessa infecção, ela é inocente. Agora, se ela não tiver infecção, se ela sobreviver, aí ela é culpada. Aí ela deve ser morta a pedradas. Essas são as instruções de Deus, segundo a Bíblia, né? Isso é segundo a mitologia, visto que é uma pastora evangélica, né, que está com base que Deus é o personagem bíblico, Javé. Um absurdo em cima de outro absurdo. Primeiro que, quando o ateu diz que Deus não existe, o ateu não está se referindo ao personagem bíblico. O personagem bíblico, geralmente os ateus, eles têm conhecimento sobre isso. E eles sabem que o personagem bíblico nunca existiu. Ele é um personagem, os dois, né, primeiro, os dois principais. O primeiro, ele é um personagem criado pelo povo hebreu devido à cultura deles. Eles criavam deuses naquela época, eles tinham esse costume. Os povos vizinhos também tinham diversos outros deuses, há ali guerras de deuses, batalhas de deuses. Por exemplo, você pode ver a batalha do Moisés com o Deus todo-poderoso dele, Javé, contra os egípcios com os deuses poderosos deles também. Então é deuses contra Deus, né? Ali os deuses transformam varas em cobras e depois transformam as cobras em vara de novo. É os deuses ali que fazem isso. Tanto o deus Javé hebreu, como o deus, os deuses egípcios, né? Que lá não mencionam os deuses. Eu não lembro, acho que não tem o nome deles lá. Mas isso é mitologia. Todo ateu, né, que conhece isso aí, o ateu geralmente ele conhece, ele sabe que isso aí é mitologia. E quando o ateu diz que Deus não existe, ele não está se referindo a esse personagem aí mitológico da Bíblia. O ateu, quando ele diz que Deus não existe, ele está se referindo em uma forma ontológica, em uma forma filosófica. Deuses não podem existir por vários motivos, por questões lógicas, né? Deus, ele teria que ser composto de algo, ele teria que estar em algum lugar, logo ele não pode ter formado o componente que o criou, ele não pode ter criado o lugar que ele habita, porque ele habita, o lugar logo pode, é claro, tem que ter vindo antes dele. São várias e várias questões lógicas, né? Isso a gente refuta a ideia da existência de um criador para todas as coisas. Então é uma refutação do criador de todas as coisas, não de Deus bíblico. Deus bíblico a gente refuta ele, basta você estudar a Bíblia, você conhecer a história dos hebreus e você refuta o Deus bíblico muito bem, com muita facilidade. Não há nem necessidade de questões lógicas, até porque a lógica não faz parte da Bíblia. E sobre a questão de pessoas ser ruins, ateus ser ruins, como o próprio Eustáquio estava mostrando lá, não há coerência no que esta mulher afirma, nesta afirmação absurda desta mulher. O Eustáquio cita nomes de vários e vários ateus que são pessoas boas, que são pessoas realizadas na vida. Um exemplo de uma pessoa boa é o próprio Eustáquio, que está fazendo o vídeo, uma pessoa boa. Eu me considero também uma pessoa boa. Agora, eu falar de mim mesmo não é muito útil, né? Eu falar de mim mesmo talvez não seja muito confiável. Mas quem me conhece sabe da minha índole. Você assiste meus vídeos aí, eu acho que dá para você ter uma ideia de quem eu sou, de como eu sou. Então, existem vários e vários ateus aí que são pessoas boas, né? Assim como existem vários e vários religiosos, inclusive não só cristãos, mas de várias e várias religiões do mundo, que são pessoas boas. Mas também existem pessoas ruins dentro do ateísmo e também existem pessoas ruins muito mais dentro da religião, visto que o número de pessoas religiosas é muito maior. Nós podemos ver que um país como o Brasil, um país com mais de 80% da população é cristã, religiosa. Nós temos cadeias, presídios lotados de cristãos. Aqueles cristãos ali, dentre eles estão assassinos, pedófilos, ladrões, saqueadores, caloteiros, golpistas,
todo tipo de coisa que não presta, né? E pessoas que afirmam uma fé tremenda em Jesus, uma fé absurda em Javé, no Deus bíblico, o Deus de Israel. Inclusive, pastores vão até dentro das cadeias para orar nos presos, porque eles são crentes, são cristãos. E o que impede, o que inibe uma pessoa de fazer o mal não é a religiosidade, isso é muito visível, não é apenas eu que digo, mas a realidade nos mostra isso. O que inibe uma pessoa de fazer o mal são leis fortes, firmes, e pessoas honestas para fazer essas leis serem cumpridas. É isso que inibe a criminalidade, a má índole. Diversas pessoas mataram outras pessoas em nome de Deus. Durante toda a história, quem conhece a história sabe o que foi feito em nome de Deus. Cruzadas, Inquisição, pessoas foram torturadas para negar descobertas, como é o caso de Giordano Bruno e diversos outros filósofos, como é o caso de vários e vários cientistas, pessoas que estavam usando a própria natureza para amenizar o sofrimento da humanidade e dos animais, foram acusados de bruxaria pela Igreja Católica e foram torturadas e assassinadas, muitos queimados vivos, tudo em nome de Deus. E Deus nenhum nunca se manifestou, nem o Deus da Bíblia, nem o Deus de outra mitologia, nem o Deus no sentido filosófico, nunca, nada. Até porque não existe Deus no sentido filosófico. Quando se usa a filosofia para dizer que Deus existe, a pessoa está sendo completamente incoerente e desonesto, partindo de premissas infundadas, né? Porque quando você usa a filosofia de uma forma formal, você usa ela no modo formal, que você parte de uma premissa para você colocar ali uma lógica. A partir de uma premissa, eu posso até dizer que galinha tem dente e mastiga o milho. Basta eu ter uma premissa. Uma premissa não precisa ter fundamentos nenhum, visto que a pessoa está ali partindo dela, né? E eu gosto sempre de usar no campo da informalidade, que eu não parto de premissas infundadas. Eu trabalho sempre com a questão lógica e com a questão da coerência com a realidade. Eu sempre comparo a crença, o mito, tudo com a realidade. E não funciona. Não tem coerência. Os mitos são apenas imaginação. Deus é um delírio da humanidade. O que essa pastora falou não tem nenhuma coerência com a realidade, né? Visto que tem diversos ateus que são pessoas maravilhosas, pessoas boas. E o fato de eles não acreditar em Deus é porque eles entenderam que Deus não é possível de existir. E não porque eles estejam usando isso como desculpa para fazer o mal. Muito pelo contrário. O nome de Deus é que foi usado para sempre fazer o mal. Porque dizem, não pense, não questione. Essa é a vontade de Deus. Quando os senhores, donos de escravos, estavam açoitando, batendo em seus escravos, eles usavam a própria Bíblia. Êxodo, por exemplo, Êxodo 21, eles poderiam usar facilmente para açoitar um escravo até a morte. Porque a Bíblia diz lá em Êxodo 21, que se você bater no escravo e ele ainda sobreviver por uns 2 dias, não tem problema nenhum. É dinheiro seu, meu amigo. Você comprou ele, faça dele o que você quiser. Então, isso é uma maldade absurda e foi usada a palavra Deus, foi usada a mitologia, a crença, para corroborar com isso e apoiar essa maldade. Então, um ateu não precisaria dizer que Deus não existe para usar isso como desculpa para fazer o mal. Não. É muito mais é muito mais coerente ele dizer que Deus existe e dizer que essa é a vontade de Deus. E ele vai encontrar sim uma base na Bíblia para fazer o mal se ele quisesse. Então, quando uma pessoa diz que é ateia, certamente é porque essa pessoa é honesta intelectualmente e é uma pessoa inteligente. É uma pessoa que analisou e chegou a essa conclusão de que Deus não pode existir. Agora, tem alguns que dizem também, né, que são ateus, mas às vezes é por influência de outro, ou essa pessoa chegou a uma conclusão precipitada, sem ela realmente entender, conhecer bem, e às vezes ela acaba dizendo, né, voltando e dizendo que é ex-ateu. Olha aí os pássaros aí. Fica dizendo que é ex-ateu, né?
Mas se essa pessoa diz que é ex-ateia, é porque certamente essa pessoa nunca foi ateu. Ela apenas disse que Deus não existia por um engano, ela se equivocou, ela não tem entendimento suficiente para afirmar que Deus não existe. Diferente de mim, né? Eu tenho o entendimento suficiente para dizer que Deus não existe. Deus é uma ideia do ser humano. Nenhum outro ser vivo pensou em Deus, imaginou Deus. Ninguém, nem você não vê um pássaro desse filosofando. Aquele pássaro está em cima de uma pedra, mas ele não está filosofando, pensando se Deus existe ou não, né? Nenhum outro ser vivo, apenas o ser humano pensou nisso. Então é apenas a partir disso que nós podemos também analisar se é possível a existência deste ser imaginado pelo ser humano. E como se coloca que Deus é o quê? É o ponto inicial de todas as coisas, a lógica diz que Deus não pode existir. E ao ponto que a ciência, o conhecimento humano vai evoluindo, vai crescendo, nós vamos entendendo que o universo ele sempre existiu. Não há um começo, não há um início. E este universo que nós conhecemos aqui, como universo observável, esse que parece partir do Big Bang, a ciência ela já está buscando mais informações, aumentar o conhecimento a respeito disso, e alguns cientistas já estão começando a entender algo, pessoal, que eu já falei aqui no canal há um bom tempo, que o fato de ter acontecido um Big Bang, de ter uma expansão desse universo aqui, isso mostra que algo já existia muito antes do início deste universo aqui. Certamente este universo ele deve estar dentro de outro universo muito maior. E esse universo deve fazer parte de diversos e diversos outros universos que estão dentro de algo muito maior. E não é Deus. É apenas um outro universo muito maior. Porque não há lógica que o tempo passe a existir. O tempo sempre existiu. E o espaço também, né? Não tem lógica que o espaço passe a existir. O espaço também. A lógica diz que o espaço sempre existiu. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui, somos mais um fruto da evolução biológica existente. Não há um projetista, um criador, causador de todas as coisas. Isso é uma loucura e um delírio da humanidade. Muito obrigado.